Quando eu devo me posicionar sobre algo? A hora certa ou a hora de falar. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma live diária que acontece no meu Instagram, 12h17. E hoje, diferentemente, hoje é a hashtag live do Burigato 69, mas a gente meio que vai dar sequência à live de ontem, que foi onde eu falei sobre ficar em silêncio e ser uma pessoa mais respeitada, tanto consigo mesmo quanto com outras pessoas. E hoje vamos falar de algo que, caramba, quantas vezes, foi pedido pra mim, quantas vezes eu falei, vamos falar sobre isso e tudo mais, Só que aí outros assuntos vinham e agora chegou a hora dela, A hora do posicionamento. Boa tarde a todos que já estão chegando e que estão me dando o seu boa tarde. E boa tarde para quem chegou e não me deu boa tarde também, Então, bom, já anote aí na sua agenda, Todo dia, live diária, Live diária todo dia, 12h17 aqui no meu Instagram, tá? O que eu ia falar? Marca aí para poder participar ao vivo, porque ao vivo você pode me fazer perguntas, beleza? Bom, a galera tá chegando. Boa tarde mais uma vez para todos que estão chegando e para quem está me dizendo boa tarde, Show de bola? Bom, vamos lá então, Quando eu devo me posicionar sobre algo? Hora de falar. Ontem nós conversamos sobre ficar em silêncio e lá eu explico a linha de raciocínio, E basicamente como eu enxergo essa questão do falar, do se posicionar e do ficar em silêncio. Então, se você não assistiu, assista essa live. É fundamental para a discussão que nós vamos ter agora. Mas pode assistir aqui que você vai entender e depois você assiste lá, tá bom? Bom, vamos lá então, Como eu disse, na minha concepção, tá? A arte de falar e a arte de ficar em silêncio, ela querendo ou não, é uma construção de argumento. Ou seja, não é algo que a gente tem que ficar pensando apenas em improviso. Se eu sentir vontade de falar, eu falo. Se eu sentir vontade de ficar em silêncio, eu fico. Pelo menos não é assim que eu conduzo, tá? E se você tá fazendo assim, há uma grande probabilidade de que você fale merda, Ou que você não se posicione quando você deve se posicionar. Bom, então, para ficar em silêncio, assista a live de ontem. Para falar, vamos lá. Qual que seria a minha colocação? Ou qual que é a minha linha de raciocínio para abrir a boca, basicamente? Primeiro, qual é a minha necessidade de falar? Bom, se você observar, para analisar minimamente. A gente olha numa discussão no Facebook, no Twitter, onde quer que seja. Bom, ali, a gente pode imaginar que a maioria das pessoas está o quê? Advogando sobre as suas opiniões, ou até que está pensando no bem do próximo. Não, eu vou falar a minha opinião porque eu vou ajudar alguém. Bom, na grande maioria, não é bem assim. A gente, na verdade, olha para algo que talvez a gente enxergue como injustiça, não importa ali, mas a gente se conectando com isso, o que a gente faz? A gente utiliza muito mais como uma oportunidade de esbravejar, de dar vazão à nossa agressividade. Ou seja, muitas vezes eu vou atacar o seu argumento, não porque eu estou preocupado especificamente com o que vai ser. Porque se você parar para analisar, a maioria das discussões não dá em nada. Não dá em nada. A pessoa que está falando A e a pessoa que está falando B estão só falando opiniões e, muito provavelmente, nada se alterará na realidade, tá? Imaginando aqui. Claro que não é tudo assim, tudo bem? Então saiba, pelo amor de Deus, separar. Agora, quando a gente olha aquelas agressividades, aquelas brigas e tudo mais nas redes sociais, isso está muito mais vinculado com o que eu acabei de dizer. É uma vazão, é uma vontade de aliviar é uma vontade de falar, é uma vontade de gritar, é uma vontade de xingar, é uma vontade de bater, de agredir e tudo mais, claro, virtualmente ali, Porque nas redes sociais todo mundo é mais corajoso, não é? E aí coloca-se, não, você é um idiota, você não pensa isso e papapá. Certo? Bom, então a primeira reflexão se você quiser trazer um pouco mais de sabedoria para o seu discurso, analise isso. Qual é a sua necessidade de falar? Porque quando a sua necessidade está vinculada a isso, tá? E eu acredito que todos nós sentimos isso hora ou outra, todos nós lemos e vemos coisas que, cara, dá muita vontade de falar, meu, você é imbecil e tal, como você fala isso, como você pensa isso e tudo mais, Bom, mas veja bem, qual é a sua necessidade de falar? Se a sua necessidade for geralmente essa, há uma grande probabilidade do seu discurso se empobrecer, de você se irritar à toa, de você entrar numa discussão
totalmente infrutífera, inútil e pior, gastar uma energia crucial para algo benéfico que você poderia estar fazendo, né? Em algo que não vai resultar em absolutamente nada, né? Agora, é claro que dá para você olhar e entender que a sua necessidade é o quê? É expor um ponto de vista mais inteligente, é que de fato contribuir com algo que é mais frutífero, mais útil, né? Você olha para aquilo que está acontecendo, você percebe que você já tem experiência naquilo, que você tem repertório naquilo, que você já refletiu sobre aquilo, bom, ou você até, quem sabe, tem um novo ponto de vista que pode incorporar ali, né? Então a primeira coisa é fazer essa análise, né? Se a sua necessidade ela é mais animal, digamos assim, ou se ela de fato é mais intelectual, né? E até já me vejo aí algumas mentes pensando, mas Thiago, no meio de uma discussão ou no momento, como que eu vou pensar nisso? Eu falo disso no final da live, beleza? Bom, então essa é a primeira pergunta que você deve se fazer, beleza? E que eu me faço. Agora é critério seu usar ou não. Segunda pergunta, qual é a qualidade do meu discurso? Bom, eu ter boas intenções, vamos supor, fiz a primeira análise, se eu compreender que eu tô sendo idiota tanto quanto, quero gritar tanto quanto, eu posso parar por ali e já definir, puta, é melhor eu não falar nada. Mas não, passou na primeira pergunta, então vai para a segunda. Qual é a qualidade do meu discurso? Então, não é porque você tem uma opinião que é uma opinião boa. Não é porque você tem uma opinião que é uma opinião que faz sentido. Eu já falei até muitas vezes disso, que a gente tem uma péssima mania, né? E isso é muito mais inconsciente, digamos assim, de achar que se a gente olha para algo e faz sentido, pronto, eu preciso falar, né? Mas não é bem assim. Tanto que a gente pode olhar, não vou entrar nessa linha para não desvirtuar a nossa discussão, mas a gente pode olhar diversas correntes que são lindas na teoria, na prática não funcionaram, né? Logo, qual que é o ponto fundamental aí? Não é só a qualidade, ou melhor, não é só porque o que você provavelmente pensa faz sentido, e sim, né, agora falando corretamente, a qualidade do que você diz, talvez a aplicabilidade daquilo, certo? Então, no mínimo, você pode refletir sobre si. Cara, deixa eu, né, sei lá, talvez você tenha tido uma ideia, talvez você tenha repertório, talvez blá blá blá, mas deixa eu ver se o que eu vou falar de fato vai contribuir, seja para a discussão, seja para a vida dessa pessoa, seja o que for, né? Então tem qualidade as suas palavras, o que você vai falar vai ajudar, basicamente é isso, tá? Ou vai fazer mais barulho, como eu disse na live de ontem, né? Então, mais uma pergunta que você deve se fazer. E aí, é claro, né? É uma análise que você terá que fazer. Porque, veja bem, como eu estou te dizendo, não é especificamente agora aqui, então é porque eu estudei 10 livros sobre esse assunto, então só assim eu posso falar. Não, talvez você tenha uma ideia legal, uma ideia interessante que pegou na tua cabeça e você quer compartilhar com as pessoas. Então, faça essa análise, mas... Toma uma água. Mas, depois, ou melhor, quando você analisa talvez a qualidade do que você vai falar, o que você tem que fazer? E para a terceira pergunta, que é, qual é a qualidade do terreno de discussão? Essa, não sei se é a mais importante, tudo depende do seu nível, né? Mas essa é muito importante, porque veja bem, imagine que você seja excepcional no que você faz. Então, sei lá, você estudou 40 anos política, beleza? Aí você vai no Twitter e vê uma pessoa falando uma tremenda de uma asneira, né? Aí você primeiro tem a limitação da quantidade de palavras que é permitido ali. Só que quando você joga a tua opinião, pode ser maravilhosa, pode ser baseada em história, pode ser baseada num puta estudo, num puta repertório. Bom, qual a probabilidade da sua opinião de fato ser digerida, né? Qual é a probabilidade? Eu, por exemplo, estou lendo agora um livro, né, onde estuda dialética, retórica, com Aristóteles, Sócrates, Schopenhauer, olhavam e viam isso. E é muito interessante porque ali mesmo já se há uma grande compreensão do que nós estamos falando aqui, né? De onde não é só o que eu tenho a dizer, mas é o terreno no qual eu vou falar. Porque veja bem, se você coloca, é a mesma coisa que você pegar uma puta ideia linda, certo? Vamos considerar que fosse um diamante e jogar no barro.
qual a probabilidade daquele diamante vir melhor? Ele vai vir sujo, ele vai vir totalmente zoado, sacou? Então você vai jogar a tua opinião, talvez você vá se esbravejar, talvez você vai ficar puto, talvez você vai falar, puta merda, estudei 40 anos para chegar nessa conclusão, para compreender isso, aí vem um boçal de 17 falar que o mundo não funciona desse jeito e tal. Então talvez você colocar a tua opinião vá te desvirtuar. Qual é então a recompensa de você falar ali, né? Mas vamos. E aí é interessante, por que é tão interessante a qualidade do terreno, né? Porque dependendo da qualidade do terreno, vamos supor, você está conversando com amigos, você está conversando com amigos coerentes, você está conversando com amigos conscientes, você está conversando com amigos que têm a mente um pouco mais aberta, ou não é seu amigo, mas tem a mente mais aberta e por aí vai, né? Bom, ali é legal, é tão gostoso você pegar uma ideia, você começar a bater nessa ideia, né? A refletir sobre essa ideia e por aí vai, né? Isso é tão gostoso. O problema é que, infelizmente, na maioria das situações hoje, a gente não vê mais isso. A gente vê guerra de discussões totalmente inúteis, que não chegam a lugar nenhum, que se tornam ofensas com muita facilidade, e as opiniões já vêm empobrecidas muitas vezes, porque não são projetos de reflexão, são projetos do primeiro ponto que eu falei, que é uma necessidade de dar vazão à minha raiva e à minha agressividade, né? Então, qual é a qualidade do terreno da discussão? 4, muito importante. Qual é o seu preparo emocional em relação a todas as questões que nós aqui abordamos? Porque olha só, ontem mesmo eu liberei uma aula de como lidar melhor com as nossas emoções, como se conectar com as nossas emoções, que é a fonte da evolução de fato. E aí ali eu me aprofundei em passo a passo para você de fato melhorar essa relação com as suas emoções e por aí vai, lá dentro do portal Poder Social. Uma aula de 1 hora, uma aula verdadeiramente no meu ponto ali de estudo profunda, uma das melhores aulas que eu já gravei sobre esse tema, né? Então, qual que é o ponto que a gente observa aqui? Não é, e um pouco do que eu falo lá, não é só a intenção, é o meu preparo em relação à intenção. Vou dar um exemplo bem besta. Imagina que você, homem ou mulher, tá num bar. Você olha alguém que te chama atenção. E aí você fala, cara, quero falar com essa pessoa. Quero tentar conversar com essa pessoa. Aí você vira pro teu amigo e fala, cara, o que será que eu falo? Aí, beleza, ele fala uma coisa, você fala, puta, que ótima ideia, puta cantada, puta sacada, o que quer que seja. Aí você vai e começa a andar em direção àquela pessoa. O seu sangue começa a parecer que saiu do corpo. Você começa a sentir uma angústia, teu coração começa a bater mais forte, sua respiração fica ofegante, suas mãos começam a suar. Você muda o rumo e sai. Você não fala com a pessoa. Por quê? Porque você travou. Logo, você teve uma puta ideia. Seu amigo te ajudou, disse exatamente o que você precisa falar, mas você não teve condição emocional para enfrentar esse estresse. É a mesma coisa em relação ao que acabamos de falar. Você pode ter uma necessidade de falar ética, linda, de contribuição. Você pode ter uma qualidade do discurso, ótimas ideias. O terreno, que eu acho que é o mais importante e está muito vinculado ao preparo emocional, é bom. Ou aparentemente bom. Você olha ali, a discussão tá tudo bem, certo? Aí você vai lá e começa a falar. Só que nisso que você começa a falar, vem a primeira rebatida meio idiota, do teu ponto de vista. Você olha e fala, meu, a pessoa tá desvirtuando o que você disse, né? Tem até vídeos do meu canal que falam um pouco sobre isso. Então a pessoa desvirtua ali o que você disse, né? Ou te joga a tua própria ideia contra você, empobrece a discussão. O que acontece? Você perde o seu controle emocional. Você fica puta. E aí você reage. Você talvez xingue, ou talvez você também empobreça a discussão, querendo ou não atacar a pessoa e não mais falar sobre as suas ideias. Bom, é uma análise que você vai ter que fazer por conta própria, né? E os assinantes do portal Poder Social, quem quiser se tornar também agora consegue, vai acessando essa aula que eu acabei de falar, vai ter uma visão muito clara do que eu estou dizendo aqui, no passo a passo, e vai conseguir compreender, inclusive, seu próprio controle emocional. Essa é uma das grandes, um dos grandes objetivos da aula lá, né? Não só você aprender sobre o seu controle emocional, mas também como evoluir nessa habilidade do controle emocional. Então, responda-se. Qual é o meu preparo emocional em relação a todas as questões que foram expostas agora? E conclua. Última pergunta. O quão disposto
eu estou em arcar com as consequências do meu discurso? Bom, é claro, né? Como eu disse aqui, você pode jogar um diamante no barro, tudo que eu já falei. E também, é claro, você pode ignorar tudo que eu disse aqui agora e fazer o que você quiser. Então, por exemplo, eu, Thiago Burigato, evito ao máximo, nem consigo me lembrar especificamente, alguma discussão que eu me envolvi, por exemplo, em comentários. Nem consigo me recordar. Talvez um dia isso aconteça? Talvez. Talvez um dia eu discute com alguém de forma empobrecida até do meu ponto de vista, por exemplo, descumprindo tudo que eu acabei de falar? Talvez. Mas a pergunta fundamental é o quê? O quão disposto eu estou de lidar com essas consequências? Então, o quão disposto eu estou em lidar com aquele esvaziamento de energia por discutir com alguém que não tem utilidade nenhuma, né? Ou falar uma besteira da minha parte? Qual é a minha disposição em enfrentar essas consequências? Talvez você tenha toda, do mundo. Talvez você não faça nada da tua vida e para você a diversão maior, né? Ou o que te dá sentido é ir lá discutir num comentário. No meu caso em específico, isso suga a minha energia profundamente. Então, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu preciso de energia mental. Imagina, será que eu vou, por exemplo, então ler um livro e montar uma aula para o portal Poder Social por Reflexões? Ou vou ficar discutindo com alguém que eu nem conheço nos comentários, né? Então, assim, eu não estou nem um pouco disposto em lidar com as consequências disso, então eu evito ao máximo esse tipo de colocação. Agora, você pode virar e falar, não, eu estou disposto a arcar com qualquer tipo de consequência. Eu estou disposto, inclusive, a daqui 10 anos ter vergonha de ler isso aqui. Beleza? Vá lá e faça, tá? Então, essa última pergunta, ela, de certa forma, valida e invalida todas as outras questões. Então, é muito importante colocar, porque como eu disse ontem, né, muita gente fala, tenta desvirtuar um pouco a discussão, no sentido de, mas você está dando uma opinião, ou por exemplo, não, agora é a hora da gente falar, e por aí vai. Bom, é uma decisão pessoal, né? Como eu falei na live de ontem, e repito, não sou pai nem mãe de ninguém, aqui eu estou dizendo coisas que a gente deve refletir, e você é dono da tua vida, dona da tua vida, e você toma a decisão. Mas é importante, e uma das grandes mensagens, ou um dos grandes objetivos que eu tenho aqui, como eu já mencionei e expliquei, é desacelerar a realidade, para que você consiga observar ela com mais sabedoria e tomar decisões melhores. Agora você pode ignorar tudo que eu falei aqui e fazer do jeito que você sempre fez, né? Mas responda essa pergunta: o quão disposto você está em lidar? O quão desagradável é? E muitas vezes você para analisar, você vai lá, discute, é uma puta merda, suga a tua energia, aí você fica puto, chateado ou qualquer coisa que seja, e aí você discute dentro da tua casa. Por exemplo, quanta gente discutiu por política, perdeu amizades, né? E caramba, e olha pra política e tá a mesma merda. Tipo, caramba, será que vale, entendeu? Essa consequência, né? Será que vale a consequência de eu ficar lá defendendo o meu candidato preferido e perder amizades enquanto o meu candidato preferido quer que eu me ferre? Será que vale a pena? Então é tudo questão de se analisar e tomar decisão por conta própria. Então não é, mais uma vez, não estou querendo mudar a forma como você enxerga. Eu quero contribuir. Você tem total direito de negar esse conhecimento. Beleza? E tome sua decisão. Fim. Então eu faria essa análise e respondendo, né, o que eu disse no início da live. Mas Thiago, como eu vou pensar em tudo isso? Bom, é claro, né, que tem coisas que hora dá tempo, hora não. Então, por exemplo, se for uma discussão na internet, dá tempo de você pensar sobre isso? Claro que dá. O problema, na verdade, maior será a sua falta de preparo emocional que te gerará um impulso de querer falar. Então não é porque, eu tive que falar e tal. Não, porque ninguém está te cobrando especificamente, certo? Você pode bloquear seu celular e jogar no sofá. Agora, é claro, eu tô cara a cara com alguém. E aí, Thiago, como que eu penso em tudo isso daí? Bom, como tudo na vida, é um exercício. Quanto mais, que nem falei ontem, por exemplo, do tocar piano e do tocar violão, certo? Então, quanto mais eu toco violão nas minhas horas vagas, melhor preparado eu estarei quando eu estiver no meio de uma galera, alguém me der um violão e falar assim, toca uma música aí, né? E se eu não tiver bem preparado, eu vou falar, eu não sei o que tocar, né? Então você vai se perder e é claro, então tudo depende do seu preparo emocional. Logo, claro que é um trabalho intelectual um pouco mais e que vai te exigir esforço, né? Mas que quanto mais você aplicar, melhor nisso você vai ficar, não é? E principalmente, quanto mais você treina em momentos seguros, porque eu vejo mais essa discussão meio tribal nas redes sociais, né? Pelo menos não vejo tanto no ambiente real,
né? Podemos dizer assim. E se você treina bastante isso, vamos dizer assim, no ambiente virtual, talvez você tenha melhores condições de lidar no ambiente real. Mas é sempre pegar, e aí, puta, se você vê em retrospecto, você vai lá, sai com seus amigos, discute com eles, aí você no dia seguinte para pra analisar, fala, puta, falei merda, falei demais, fiz isso, aquilo. Bom, você vai lá e reflete novamente sobre as questões e vai compreendendo melhor, claro, as suas linhas aí de pensamento, certo? Então, assim, dá trabalho, né? Pensar dá trabalho. Mas é a minha decisão. E você tem que tomar a sua, certo? Se pronunciar no calor da raiva não compensa. Por isso, o melhor a se fazer é analisar se há necessidade ou não. Exatamente, né? Então, como o João Pedro disse, eu coloco e eu prefiro agir assim. Poxa, mas Thiago, tem hora que não dá, tem hora que a nossa cabeça vai lá e bababá e solta. Bom, aí, mais uma vez, como eu disse agora, você olha para esse momento como aprendizado ou você olha para esse momento como, eu sou uma vítima das minhas emoções. Tem gente, até falei disso na aula, que se considera assim, né? Tipo, pega, faz uma puta cagada. É porque a minha emoção fez eu fazer isso, né? Então, por exemplo, não vai na prova do vestibular, é porque eu tava ansioso e não fui. Ou, desculpa ter te maltratado, é que eu fiquei bravo e não consegui. Bom, você pode colocar? Pode, qualquer um pode falar o que quiser. Mas a partir do momento que você simplesmente joga a responsabilidade para a sua emoção, como se ela fosse algo separado de você, que te domina e que simplesmente você sempre será vítima daquilo, né? Bom, pena das pessoas que estarão próximas, porque, como eu disse na aula e explico profundamente na aula, eu explico o que é, não dá para abrir essa discussão aqui agora, mas o que é de fato dominar as emoções, né? Mas entenda que lidar com as suas emoções, além de um processo intelectual, é também, claro, uma habilidade, certo? Então é algo que você pode e deve melhorar. E é só você analisar o seguinte ponto. Quando você era criança, você se desesperava com certas situações que hoje você não se desespera. Qual a diferença, né? A diferença é, claro, a sua evolução como pessoa, né? Então hoje você é mais forte, mais inteligente, mais responsável, mais maduro e por aí vai, né? Então você não se assusta tanto quando você se perde no mercado, por exemplo, não é? Então é o quê? E esse é um trabalho que, por mais óbvio, né? É lógico que eu não vou com, 19 anos, né, ficar desesperado, mas talvez você fique desesperado se você se perder num país que você não conhece, né? Então há essa possibilidade. Agora, qual que é o ponto fundamental? O ponto é que é uma coisa que a partir do momento, como eu disse aqui agora, e eu sei que muita gente não vai fazer, né? Mas é uma pena. Meu trabalho está sendo feito e meus alunos, hoje mesmo a gente teve uma discussão interessante sobre o comportamento tribal lá na comunidade exclusiva do portal Poder Social, mas veja bem, o que eu olho é o seguinte, a realidade ela está aí. Muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje, eles já foram eles já foram compreendidos por muita gente, já foram catalogados por muita gente, a gente só pega aquele, né, vamos dizer assim, aquele modelo e olha para a nossa vida e aplica aquele modelo. Mas muitas vezes a gente não quer nem fazer isso, né? E aí a gente arca com o que eu disse, as consequências do não fazer. Então talvez você colha uma vida cada vez mais estressante. Sabe aquela pessoa que está toda hora em problema, toda hora tretada com um monte de gente, né? Tretada, brigada, tá? Não sei se vai que alguém não sabe que é treta, né? Mas brigada com as pessoas. Então, entende? É meio complicado e precisa compreender isso aí. Como eu disse aqui agora, tá? Na verdade, assim, o objetivo da live não é dizer agora o como. É o quando, certo? Esse foi o meu objetivo na live. Mas o que eu vejo que você tem que olhar é o seguinte, não existe. Pensa assim, primeiro, você tem que olhar para o seu preparo emocional. Fim. Essa é a primeira coisa que você precisa olhar. Porque, como eu disse, se você não tem preparo emocional, você vai se perder. Então é a mesma coisa. Você falou assim, como eu devo me posicionar? É a mesma coisa que eu falei nessa live. O que eu devo falar para aquela pessoa? Você vai lá e toma, já sei, vou falar isso. Aí quando você está indo no caminho, você fica afobado e vira, e não faz, certo? Então assim, o que você deve falar, não sei se é especificamente o seu foco central, né? Porque você disse uma pessoa que me intimida, não é? Se ela te intimida, você precisa olhar em quais pontos ela está te intimidando. É uma discussão muito mais complexa do que parece, tá? Mas você tem que olhar primeiro
Para quais pontos te intimidam? Então é despreparo emocional, essa pessoa está te manipulando, ela te fala coisas que faz você perder o seu valor com você mesmo. É uma discussão um pouco mais ampla e muito mais complexa, na verdade, né? Então você tem que olhar primeiro para o seu preparo emocional antes de entender o que você deve falar, certo? E é claro, né? Como eu sempre digo, é uma discussão muito complexa, é impossível abordar tudo e até parece besteira, né? Mas quanto mais você vai entendendo do comportamento humano, mais você vai compreendendo que, cara, quanto mais você entende, mais controle você exerce sobre a realidade. Mas quanto mais você entende, mais você vai percebendo que algumas coisas que a gente simplifica demais não podem ser tão simplificadas. Não consigo preparo emocional no ato. Então, o que eu te oriento é entrar para o portal Poder Social. Porque lá dentro, o portal Poder Social, rapidinho, é o quê? Ele é uma parada que eu montei por anos, atualizo toda semana, tanto que ontem teve aula nova, onde eu olhei para um tema dentro do portal e falei, cara, dá pra gente explorar muito mais isso aqui. Aí eu montei uma aula nova e disponibilizei lá. Por quê? Então lá, no portal Poder Social, é como se você olhasse para a tua vida e fosse um quebra-cabeça, só que falta um monte de peças, certo? E aí lá dentro do portal Poder Social, a cada aula eu te dou uma peça para você encaixar, né? Então o que você está olhando agora, talvez, é que nem você fala, como eu devo me posicionar? Aí eu, te dou uma peça. Só que aí estão faltando outras, que é do preparo emocional. E se tiver faltando outras, você não vai conseguir fazer, né? Então é muito importante e por isso que fizemos essa mudança de transformar o portal Poder Social em algo ainda mais acessível. Já é muito acessível porque, cara, é muito barato. Ontem mesmo eu montei uma aula que deu tanto trabalho que eu olhei e falei, velho, eu tô tirando com a minha cara, né? Porque não é possível, porque de fato dá muito trabalho você desempenhar esse papel. Agora mesmo, eu parei na montagem de uma aula do Reflexões para dar a live para vocês, meu compromisso diário com vocês, né? Então assim, o portal Poder Social, ele é o quê? Uma plataforma tipo Netflix, que hoje tem ali todo o meu conhecimento, de fato. Todo, tanto até que hoje mesmo na comunidade exclusiva postaram um negócio, como eu falei aqui, de comportamento tribal, e eu já tô montando uma aula sobre conformidade de grupo, certo? Então, por exemplo, você fala, como eu devo lidar com alguém que pode me intimidar? Talvez seja justamente pela conformidade de grupo, que é algo que eu ainda vou postar lá, mas que já se vincula com a arte da manipulação, que eu também, que é o Chega de Ser Vítima de Manipulação, que também abordo lá. Então, dentro do portal Poder Social, é todo o meu material aprofundado e organizado passo a passo, e que hoje você pode acessar por menos de R$1 por dia, R$29 por mês, estilo Netflix. Vai lá e assina, você pode renova mensalmente, e se você em determinado momento aí não der, por causa das condições principalmente de hoje, né, da pandemia e tudo mais, você pode cancelar e tudo mais. E tem o plano anual que você ganha R$51 de desconto no momento. Então, cara, tipo, é loucura não entrar. É tão barato em relação a todo o trabalho que me dá, por exemplo, e a todo o trabalho que você terá de fazer isso por conta própria, que é uma loucura não querer entrar lá, né? Então entenda isso, tá? Muitas questões que vocês têm, ontem até vi um comentário de uma pessoa que falou o quê? Foi ontem ou foi antes de ontem? Que ela comentou assim, puta, Thiago, eu adoro suas lives, mas sempre que eu tô no momento eu esqueço de como aplicar. E muitas vezes não é porque esquece de aplicar, é porque não teve a construção de, vamos dizer assim, de uma nova forma de compreender a situação. Então você olha a live aqui e fala, caramba, que legal. Tem agora 5 questões para resolver. Aí chega na hora, trava, não sabe o que fazer. Por quê? Porque faltam peças, né? E elas estão disponibilizadas sequencialmente no portal Poder Social. E até como eu coloco, né? Na verdade, além de ser muito barato, né? Que eu me coloco no dever de falar, porque de fato eu sei o poder que a parada tem e o quanto ela é acessível, né? Mas o que eu olharia no caso de vocês que não entraram ainda é o seguinte, quanto custa ficar de fora? Que se você comparar, você vai dar risada, você vai falar, o Thiago é louco de disponibilizar tanto conteúdo de forma tão acessível. Tá bom? Então, se vocês quiserem, que assistiu até agora, né, e tá assistindo gravado, o link tá na descrição, né, tanto do portal quanto do Reflexões, e na página tem um vídeo onde eu explico tudo que você ganha acesso, não só o portal Poder Social, como vários bônus, tá? E também no Reflexões, caso é o que você queira, tem lá um vídeo explicativo sobre ele, tá? De qualquer forma, matando a charada, 5 questões agora para vocês refletirem e ou gerarem mais qualidade no seu discurso, ou ignorarem e arcarem com as consequências do que você escolheu. Beleza? Tanto quanto ficar de fora do portal, que seria também uma outra consequência, ou do Reflexões. Tá bom?
Ah, e tem 7 dias para testar, tá? Só para matar aí que, cara, você entra, se você não gostar, por qualquer motivo, você sai. Beleza? É isso. Eu devolvo o dinheiro, né? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e vejo vocês lá dentro para muito mais evolução. Tchau.